E até complementando isso que você falou, me lembrou da primeira leitura de hoje, né, para os católicos, né? Primeira leitura que foi meditada hoje, de Atos dos Apóstolos, ela frisa, né, cita as mulheres que estavam lá de uma forma genérica, né? E depois ela fala, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Então, assim, você já começa a perceber que Maria tinha uma relevância ali no comecinho da igreja primitiva. A gente está falando de Atos dos Apóstolos 1, versículo 14. Então, é o comecinho dos Atos dos Apóstolos. Eu acredito que quando os discípulos esmoreceram um pouco na fé, foi em Maria que eles buscaram essa referência, né? Porque talvez ali deles, quem lembrasse mais eles de Jesus era Maria. Vocês podem ter certeza que jeito de falar, jeito de se portar, é muito de Maria e de José. Isso é nítido. Veja nós, né? O quanto nós temos dos nossos pais, de postura, de jeito de falar. Às vezes a gente vai envelhecendo e vai percebendo o quanto mais a gente vai ficando parecido, né? Com o jeito, às vezes o jeito de lidar com as coisas. Então, para matar essa saudade, vamos dizer assim, né, nesse período, deve ter sido muito importante a presença de Maria, tanto que ela foi ressaltada nos Atos, né? E eu achei interessante também que você falou, Cris, que essa parte é uma transição. Até aqui nós temos o texto bíblico, é a conversa de Maria com o anjo, de Maria com Isabel. Daqui para frente, eu digo que a segunda parte da Ave Maria, ela não está na Bíblia, mas ela é impregnada de uma fé óbvia até. São trechos óbvios, são trechos que dizem o óbvio. Não é nada assim, nossa, mas isso aqui é invenção. Porque tudo que você encontra daqui para frente, você consegue uma referência bíblica daquilo. Então, talvez você não ache a frase específica, mas tem muito de fé, né, primitiva aqui nessa continuação. E aí a gente passa para Santa Maria. Tem coisa mais óbvia que isso, né? Se a gente reconhece Pedro, Paulo, André, Tiago, a santidade de Maria é nada mais do que uma coisa óbvia, talvez, até se a gente for pensar aí, deixando a Santíssima Trindade num grau acima, e até eu vi esses dias, tem uma denominação para isso, mas eu não lembro de cabeça agora. Mas Maria é o primeiro degrau abaixo da Santíssima Trindade, com toda certeza, né? A santidade de Maria é a mais evidente, porque santidade é estar o quê? Em estado de graça. Nós não acabamos de dizer, o anjo, não somos nós, o anjo disse, Ave Maria, cheia de graça. Então, para ser santo, é preciso estar em estado de graça. Quem mais em estado de graça do que Maria? E aí, a gente fica pensando muitas vezes, né, que Maria já intercedeu por tanta coisa, né? Guerras, atentados, tanta coisa que a gente vê dos tempos atuais, das aparições mais recentes de Maria. Mas Maria, desde o princípio, com Jesus no ventre, Maria já começou a interceder pela salvação das pessoas. Se a gente for pegar na Bíblia, o Cris já falou disso, né? Priscila, a gente já falou aqui, que Maria e Jesus nasceram sem o pecado original. Mas existe um outro personagem da Bíblia que ele não foi concebido sem o pecado original, que fique claro isso, mas ele também nasceu já sem o pecado original, porque ele teve essa redenção, esse perdão, que é João Batista. Que é naquela passagem que, né, a gente acabou de falar. Quando Maria faz a saudação para Isabel, a hora que a criança pula no ventre, é Jesus perdoando o pecado original de João Batista. Então, João Batista nasce sem, né, ele é concebido com o pecado original, mas ele já nasce em estado de graça, pela convivência ali com Jesus,
com Maria, e quem duvida disso? Quem duvida que isso é um traço de santidade, né? É importante que a gente veja dessa forma. E o texto bíblico ainda continua, né? Lucas 1:48. Daqui para frente, me felicitarão todas as gerações. Esse é um pedaço do trecho que a gente chama de Magnificat, né? Eu não sei como é que pronuncia Magnífica. direito. Como que é, Pri? Magnífica. Então, Magnífica. É um trecho que é quase musical, né? De Maria, ali é um canto de Maria, e isso bíblico, né? Não está falando que é só aquela geração, são todas as gerações. Nós aqui, né, precisamos entender essa felicitação de Maria, e essa abrir mão de Maria é uma coisa que você acaba se afastando de Deus. Se você abrir mão, é como abrir mão dos anjos, né? Tem tanta gente que a gente conhece e fala assim, não, eu acredito, mas anjo não. Aí eu acredito, mas santo não, mas isso aqui não. É você perder, é você falar assim, ó, eu tô mandando aí um super-herói para cuidar de você, vai ser o Batman. Só que eu vou mandar ele sem o cinto de utilidades. É como se você pensasse dessa forma, você está abrindo mão de coisas que são boas, que te encaminham para a salvação. Então, ter um contato diário com o seu anjo da guarda, pedir a intercessão dos santos, pedir a intercessão de Maria, isso são coisas que a gente precisa ter o hábito de fazer, porque nós sozinhos não somos capazes. Se nós fôssemos capazes de conseguir a salvação sozinho, Deus não precisaria ter mandado o filho dele para morrer por nós, né? Deus mandou porque a coisa estava feia, porque muito provável o céu estava se esvaziando, né? As pessoas estavam só deixando de estar em estado de graça, levando uma fé que, eu acredito, mas eu tenho meu Deus. E foram criando seus deuses, de fato. Deus da água, Deus da chuva, Deus não sei o quê. E não percebiam que por trás daquilo tudo era um único Deus. Era o Deus que fazia chover, que fazia ventar, que fazia as coisas acontecer. E, para encerrar essa minha fala, você já imaginou você chegar na casa de alguém e falar assim, olha, eu amo você. Você é sensacional. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Só que eu não vou muito com a cara da sua mãe, não. Sabe, gente, é muito estranho isso. Para mim, soa muito estranho você não perceber o quanto isso é relevante para Jesus. O quanto você ter os mesmos gostos que ele, né? A gente fala muito do Douglas Gonçalves, né? Que é do Jesus Copy. A ideia dele é você ser uma cópia de Jesus. Jesus amava Maria, Jesus amava os discípulos, Jesus amava todo mundo. Então, se você nutrir um ódio, uma rejeição por qualquer pessoa que seja, não é seguir os ensinamentos de Jesus. Seja para defender A, B ou C, mas qualquer tipo de ódio ou qualquer tipo de rejeição a qualquer pessoa, por pior que ela seja, eu já estou fazendo uma referência aos tempos atuais, né? Quantas vezes a gente vê pessoas desejando a morte de políticos, a morte das pessoas. Gente, nós somos cristãos, não é isso. Nós acreditamos numa fé de amor. Então, se você está ouvindo isso, seja católico, evangélico, se você se denomina cristão, saiba que nossa pauta é o amor. Então, nós precisamos amar e amar aqueles que Jesus amou, aqueles que Jesus conviveu. Isso é o básico, né? A santidade de Maria, eu acho que passa por isso, por ser uma figura muito amada por Jesus. Acho que é isso. E continuando na ideia do que o Marcos falou, quando alguém já passou por um caminho que você acha difícil e quer chegar naquele resultado, por que não seguir o exemplo de onde ela pisou? Então, eu vejo isso como a mãe mesmo. Tô a minha blusa para você, porque eu sei que tá frio.
eu sei de mais coisas que você. Então, quando a gente pede essa intercessão, a gente está pedindo, ajuda a gente a pular um degrauzinho aí, para ir mais rápido, né? Dá uma ajudinha de mãe. Ó, eu já passei por esse caminho, aqui tem espinho, ali tem pedra, então vai por aqui. É mais ou menos isso.